Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed? O roteiro da CVC Corp para se tornar a primeira Turistec do Brasil. Isso não ser bem interessante porque a CVC ela vem passando por muita dificuldade aí nesses últimos 2 anos e meio, até pelo cenário que a gente está vivendo, mas ela não deixou de investir em tecnologia. Então vamos entender o que ela vem investindo e quais são os ganhos que ela já vem percebendo desses investimentos em tecnologia para o negócio como um todo. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que no dia 18/10 a gente dá início à última turma de 2022 do Price Strategy Program, um curso completo de precificação estratégica que vai abordar tanto a parte do ferramental, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente utiliza pricing para alinhar estrategicamente a companhia. É um curso bem rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana, mas ele é muito denso. Então se você gosta muito de estratégia empresarial ou gosta bastante do tema precificação, entre no nosso site www.btcompany.com.br/pricing e faça parte da última turma. Inclusive tem um cupom bem interessante para vocês participarem dessa última turma de 2022, ok? Veja na descrição aqui do vídeo aqui no YouTube. Bora! Então vamos lá. Bom, deixa eu relembrar um pouco, né, do que está acontecendo com a CVC. Como a gente sabe, o turismo ele praticamente parou ali em 2020 no primeiro semestre e a CVC ela foi impactada diretamente por causa dessa paralisação. E aí o que aconteceu? Ela foi ajustando bastante a operação, cortando bastante despesa, levantou bastante dinheiro, se endividou bastante e agora parece que o mercado está voltando. Tanto é que eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal que é referente ali ao resultado do último trimestre. Então, ó, na CVC, vendas crescem 3 dígitos, mas dívida ainda é dúvida. Então, como a gente está vendo, com a retomada do turismo, os resultados da CVC estão melhorando bastante. Então, ó, entrando aqui nos financials, aqui no report, na verdade, na apresentação que a CVC fez para investidores no segundo trimestre. Então, a gente vê aqui, ó, reservas confirmadas, um crescimento de 124%, consumidas 154%. Receita líquida cresceu 134% em relação ao segundo trimestre de 21 e ela fez um aumento de capital, emissão de ações para mercado, 402,8 milhões para conseguir dar uma reforçada no caixa. No entanto, a gente ainda percebe que as dívidas que ela contraiu nesses últimos tempos ainda está pesando bastante, está diminuindo bastante a margem de manobra que a empresa tem. Então, ó, quando você pega um histórico aqui de receita, a gente vê que terceiro e quarto trimestres, até por sazonalidade, eles são muito mais fortes, né? Então, terceiro trimestre de 21 foram 230 milhões de receita e 314 aqui no quarto trimestre de 21. E aí, ela já está aqui num patamar de 270 milhões no segundo trimestre, que é muito superior que os 116 no mesmo período do ano anterior. Então, com uma base mais alta, a expectativa é que tanto o terceiro quanto o quarto trimestre sejam bastante fortes em termos de receita. E isso é ótimo, porque ó, vocês estão vendo aqui o EBITDA ajustado. EBITDA ajustado ele foi bem negativo aqui no segundo trimestre, né? 131 negativo, mas com uma receita de 116. Agora, com uma receita de 270, ela ficou ali próximo do break-even, ficou com 16 milhões negativos de EBITDA. A expectativa é que ela consiga gerar EBITDA positivo no terceiro e no quarto trimestre e fechar o ano com EBITDA positivo. Isso é ótimo. Por quê? Porque a empresa ela está queimando caixa e ela vai precisar melhorar esse EBITDA até para pensar em ou captar um pouco mais de dívida ou tentar fazer mais um aumento de capital. Então, ó, uma coisa que ainda preocupa bastante o modelo de negócio deles é isso. Ó. Então, eles ainda têm uma geração de caixa negativa, operacionalmente falando. Foi de 439 milhões negativo. Legal. E aí, eles só conseguiram, né, sobreviver a esse segundo trimestre, esse primeiro semestre, com esse aumento de capital aqui. Legal, de 378, somando ali os 402 ali. Perfeito. Tá? Então, a gente percebe aqui que a própria operação aqui da CVC ainda está sofrendo por geração de caixa. E ela está com a dívida bem alta. Então, ó, a dívida líquida sobre EBITDA, ele vem amortizando esse negócio trimestre a trimestre.
legal, tá? Mas ainda a dívida absoluta ainda está próxima aqui de 997, quase R$ 1 bilhão, só que a dívida líquida está em 518. E aí qual que é o problema? Dívida líquida sobre EBITDA é uma métrica de proteção para os debenturistas que adquiriram as debêntures aí e tem um prazo de recompra muito para frente. Se você não consegue cumprir o dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a métrica de proteção, tudo que está no longo prazo, a CVC ela precisa recomprar no curtíssimo prazo. Então isso é um problema. Tá? Então ela vem amortizando a dívida até para diminuir o custo da dívida, porque a taxa de juros está muito alta. Mas como o EBITDA ainda está capengando ali, né, nesse primeiro semestre ainda está negativo, a expectativa deles é que no segundo trimestre, né, no segundo semestre, ele consiga gerar bastante EBITDA para conseguir dar um alívio aí nessa métrica de proteção. Vamos ver o que vai acontecer. Qual que é a grande alavanca que eles estão utilizando ali para tentar melhorar a operação? Bom, a própria demanda está subindo. Tá? Então a gente vê que todos os mercados praticamente estão abertos, sem muitas restrições. Então o brasileiro vem buscando bastante pacotes de viagem aí para conseguir se divertir depois de tanto tempo parado dentro de casa. Esse é um dos principais fatores. E o segundo é eficiência operacional. E essa reportagem do Neofeed fala as iniciativas que a CVC vem tomando nesses últimos 2 anos e meio para conseguir criar uma base tecnológica e conseguir integrar as operações físicas com as digitais. Vamos entender o que aconteceu? Então vamos lá, agora a gente entra na notícia. Hein? Então, ó, no segundo trimestre de 2020, a CVC Corp, maior grupo de viagens da América Latina, impôs um desafio a si mesma: se tornar a primeira turistec do país. Legal. Entre outros requisitos, o novo conceito exigia a transformação digital da companhia para atender às necessidades dos consumidores e uma estrutura de engenharia de dados e de processamento de informações diferentes da qual a CVC Corp possuía até então. Até antes da pandemia, a gente vinha até elogiando algumas iniciativas que a CVC fazia em termos operacionais e estratégicos. Por quê? Porque ela estava indo no caminho certo. O problema é que ela estava com muito azar. Vamos relembrar um pouco aqui de tudo que aconteceu. Teve o óleo no Nordeste que diminuiu bastante a rentabilidade ali da operação ali em 2018, se eu não me engano. Perfeito. Aí teve a quebra da Avianca, onde ela teve que arcar com um monte de viagem ali que ela já tinha bucado com a própria Avianca. Legal. Aí depois veio todo o problema ali da fraude contábil, que eles encontraram ali, um erro contábil, que também trouxe bastante desconfiança aí para os papéis da companhia. E aí o que aconteceu? Teve outra quebra de companhia aérea, né, que é a da Itapemirim, legal, que também prejudicou bastante a operação aqui da CVC, e a pandemia como um todo, que, né, acertou frontalmente esse modelo de negócios. Então, a gente sabia que operacionalmente ela estava fazendo a coisa certa, estava indo para o digital, até porque tem lá um monte de plataforma puramente digital que é competidora aqui da CVC, então eles estavam fazendo esse processo de digitalização até antes de 2020. 2020 ele colocou aqui mais para mostrar que no meio da pandemia, dado que a maior preocupação do negócio era sobreviver, em paralelo, já vai criando algumas bases aí para quando o mercado retomar. Beleza, então foi isso aqui que ele colocou como meta aqui o presidente da companhia. Perfeito. Abre aspas para ele. Com a nova abordagem, deixaremos de ter uma relação apenas transacional com os clientes para nos tornarmos muito mais próximos deles, afirma Túlio Oliveira, diretor de tecnologia e novos negócios da CVC Corp. Abre aspas para ele também. Agora, somos uma empresa voltada para a jornada completa do turista e não somente para a viagem. Isso daqui é interessante porque é tema de marketing do Strategy Finance Program, jornada do cliente, Customer Experience e toda a teoria alicerciada ali no Customer Centricity, que são temas importantes que várias empresas estão começando a colocar na sua cultura organizacional, até para nortear os movimentos de investimento em tecnologia e, obviamente, melhoria do serviço que presta para os clientes. Então, a CVC ela abraçou esse conceito e vem implementando aí bastante coisa e usando tecnologia para conseguir sustentar essa estratégia. Legal, né? Então, ó, ele dá até um exemplo aqui do que ele já conseguiu implementar. Ó. O executivo usa um exemplo prático. Digamos que um cliente busca no site um pacote para Porto Seguro e por algum motivo, preço, por exemplo, não fecha a contratação da viagem. Com os novos recursos de inteligência artificial e machine learning, essa busca vai se tornar um lead de vendas para algum franqueado, que entrará em contato com o cliente já sabendo de antemão
que ele procurou. Olha que interessante. E aí o que vai acontecer? Ó? O profissional da loja mais próxima da CVC enviará um link para o cliente por meio de uma mensagem de WhatsApp orientada por geolocalização, que fará o pagamento pelo site ou aplicativo Minha CVC, numa experiência otimizada de compra idêntica que teria na loja. Isso é omnicanalidade na essência. Então é interessante isso daqui porque eles entendem que aquele cliente que faz uma busca, mas ele não fecha, eventualmente você consegue, por histórico, inteligência artificial e machine learning, identificar qual que seria a probabilidade da principal razão por ele não fechar. Legal. A partir do momento que você consegue identificar, você consegue customizar uma oferta para esse cliente e aí o próprio franqueado da CVC ele vai receber esse lead, porque geograficamente ele está mais próximo, e aí a CVC passa esse lead para o franqueado que consegue converter a venda. E obviamente o franqueado convertendo a venda, isso é mais rentabilidade para a CVC como um todo. Então, olha como você utiliza que a integração do ponto físico com o digital é suportado por tecnologia. Isso é bem interessante. E aí, ele tem outras coisas bem interessantes que ele está utilizando. Por exemplo, precificação. Como que ele está fazendo precificação? Que é tema até do Price Strategy Program, né? Inclusive, vou até atualizar os exemplos usando essa notícia, né? Então, os sistemas de inteligência artificial plugados na operação tornam a CVC uma empresa mais ágil. No último trimestre de 2021, foi lançado um conceito chamado precificação dinâmica, o Price Dynamic, que a gente aborda ali no PSP. Trata-se de um sistema de inteligência artificial que analisa 400 variáveis, incluindo busca em tempo real no site, visitas às lojas e até preço praticado pela concorrência. A partir daí, a inteligência artificial calcula qual é o melhor preço para oferecer naquele período exato e ajusta automaticamente. Ao longo do dia, são feitos diversos cálculos para valores possíveis para os pacotes. Daí o conceito de orçamento dinâmico. Então, é interessante isso porque a própria precificação que existe de passagem aérea, de quarto de hotel, ele também é dinâmico, né, nas principais plataformas digitais. A CVC está incorporando esse conceito para conseguir fazer isso no site e, eventualmente, caso o cliente não feche no site, você consiga fechar esse negócio via franquia. Olha que interessante. Outra coisa que é legal, o primeiro, né, que ele colocou aqui 2 projetos que eles estão implementando também. O primeiro, lançado em julho, é o Marketplace de Crédito, que permite os diversos players financeiros oferecer financiamento de viagens ao cliente. Então, utilizando tecnologia para conseguir trazer um ecossistema mais consistente que entrega todas as necessidades do cliente na sua jornada e ainda gera novos negócios. Então, eventualmente, a CVC pode até entrar nesse segmento de crédito. Olha que interessante. O segundo consiste em um programa de fidelidade focado na experiência do turista em toda a sua jornada, com previsão de estreia até o final do ano. Então, 2 grandes projetos aí, um já foi implementado em julho, o outro que vai até o final do ano, que vai fazer a grande transformação digital do negócio. Então, a gente sempre gostou bastante desse modelo. A gente, infelizmente, reconhece que a CVC ela tem muito azar aí com o que acontece no mercado. Então, bem interessante essas iniciativas. E uma iniciativa que eu acho que foi criada por alguns novos modelos de negócios aqui no Brasil, que eu acho que pode ajudar a geração de caixa no curto prazo para a CVC, é o que a gente chama de pacote flexível. Eu não sei se vocês já receberam algumas notificações de algumas empresas de turismo, que agora você pode comprar um pacote com data flexível de utilização. Então, por que isso é bom para a empresa? Porque você recebe o dinheiro antecipadamente, ciclo de conversão de caixa invertido, para depois, lá na frente, você conseguir ter a saída de caixa, porque o cliente vai fazer a utilização desse pacote lá na ponta. Legal. Então, você trabalha com uma precificação um pouco mais atrativa para o cliente, para ele antecipar o pagamento, e aí ele vai usufruir desse negócio lá na frente. Então, tem vários modelos de negócio bem interessantes que estão conseguindo crescer bastante com esse modelo de venda de pacote flexível. Qual que é o problema? Existem vários desafios dentro desse modelo. Primeiro, gerenciar direitinho o caixa que entra e a provisão que você vai precisar fazer para ter dinheiro suficiente para honrar esse pacote lá no futuro. Essa é a primeira coisa. Segundo, tem a flutuação dos preços. Então, a flutuação dos preços das passagens aéreas, do frete, dos hotéis. Então, essa flutuação ela precisa ser travada para diminuir o risco desse modelo. Então, os contratos com os operadores, tanto as companhias aéreas quanto os hotéis, eles precisam ser muito bem estipulados, até porque se você vende um pacote hoje a um determinado valor muito barato,
Legal. E lá na frente, os custos, tanto de viagem quanto de hospedagem, sobem bastante e o cliente quer utilizar naquela data, aí você vai tomar bastante prejuízo nessa operação. E é basicamente isso que está acontecendo com algumas operações. Então, olha que interessante pegar. Pessoal, eu peguei uma notícia aqui, ó, do Valor Econômico. Ó. Pacote de viagem com data flexível gera queixas e alerta do Procon. Quem são as duas empresas aqui dessa notícia? Então, ó, órgão de defesa do consumidor pede plano de conformidade da URB e da 123 milhas. Olha que legal, né? Então vamos lá. Esse é o risco dessa operação. Então, ó, a alta dos preços das passagens aéreas e a menor oferta de voos estão colocando em xeque um modelo que se mostrou promissor durante a pandemia e fez crescer o faturamento de empresas como URB e 123 milhas, a venda de pacotes com datas flexíveis a preços promocionais. Então, é uma alternativa para a CVC, mas tem esse risco aí de gerenciamento que eu já falei para vocês. Então, vamos ver o que está acontecendo agora com essas duas empresas. Até para a CVC, caso queira implementar esse modelo em escala, ela tem que tomar esse cuidado, né? Então, ó, o problema é que diante do encarecimento das passagens aéreas, o URB 123 milhas tem postergado as viagens, o que levou ao crescimento de reclamações. O Procon de São Paulo já pediu esclarecimento das duas empresas. Então, olha o que aconteceu. Ó. Segundo os dados do Procon de São Paulo, o número de queixas contra a URB saltou 85% de agosto do ano passado para igual mês deste ano. Então, em um ano, a quantidade de reclamações aumentou em 85%. Na 123 milhas, o aumento foi de 78%. Entre as reclamações estão a dificuldade na devolução dos valores pagos, oferta não cumprida, serviço não fornecido e venda enganosa. Então aquele negócio, né? A galera compra ali bastante antecipado para tentar utilizar na alta temporada. E aí, se você não travou os preços de passagem aérea nem de hospedagem, aí você vai ou arcar com um custo muito mais alto do que você esperava, provavelmente essa operação vai dar prejuízo, ou você faz isso, você vai, né, postergando o possível agendamento aí dos clientes, só que se eles compraram o pacote para usar justamente nessa época, você não dar essa opção para o cliente, você destrói a experiência dele e aí gera esse aumento forte aí nas reclamações aqui no Procon. Legal, né? Então, ó, o Romário Melo, diretor de experiência do usuário da URB, destacou que neste ano, até dia 29 de agosto, a empresa já atendeu mais de 1 milhão de viajantes, considerando hotéis, atividades e pacotes, superando o desempenho de todo o ano de 2019, com cerca de 900 mil pessoas atendidas. Então, esse modelo é um modelo promissor, ele tem bastante escalabilidade, é bem interessante, mas tem todo esse risco. Abre aspas aqui para o executivo. O modelo de data flexível é o carro-chefe, disse. Cerca de 75% dos pacotes vendidos em 2020 e 2021 pela empresa pertenciam a essa modalidade. Então mostra o potencial aí, se bem feito, de você acelerar o top line e eventualmente até aumentar as margens e a geração de caixa do negócio. No total, foram comercializados 2,4 milhões de pacotes somados de 2020 até 2021. Então, existe um potencial desse modelo de negócio? Absurdo. Tá? Mas também tem bastante risco. Mas se você consegue mapear esses riscos e mitigá-los com ações operacionais, eu acho que é uma grande alternativa aí que a CVC pode tomar. Então, ó, a empresa tem demonstrado crescimento. O primeiro semestre deste ano faturou 1,014 bilhões de reais, a URB. No ano passado, o faturamento foi de 1,8 bilhão. Alta de 136% contra 2019. A estimativa é fechar este ano com um salto de 30% na receita em comparação a 2021. Bom, então vamos ver aí, né? Tô mostrando aqui algumas alternativas que a CVC ela pode implementar no seu modelo de negócio para tentar dar uma acelerada na geração de caixa de curto prazo, até para resolver o problema da dívida. Legal, mas não pode, né, resolver o problema de curto prazo e criar um outro de médio e longo prazo. Então, a implementação desse modelo ele precisa ser muito bem pensado para você conseguir gerar resultados consistentes e perenes para a companhia no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.